Olá pessoal, tudo jóia? Maravilha! É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, analisando a última prova do Enem, considerando a disciplina de Direito Constitucional, olhando para as questões que envolvem Direito Constitucional do Trabalho. Eu sou o professor Vinícius Mota e nessa oportunidade nós iremos conversar sobre duas questões aí da sua prova. Qual que vai ser a nossa dinâmica, né? Eu vou trazer aqui para a nossa tela um material que será disponibilizado aí para você por escrito, o gabarito comentado, ok? E eu vou, nessa conversa, destacar os principais aspectos que conduzem à resposta correta dessas duas questões. Tudo jóia? Tranquilo? Vamos nessa? Muito bem. Então já vou trazer aqui, pessoal. Ah, maravilha, ó. Já tá aqui pra gente, certo? Show? Muito bem, tá bem legal aí pra você, tá bacana. Nosso material escrito, né? Então, nós estamos aqui, claro, né? Aqui as redes sociais, @professor Vinícius Mota. Se eventualmente você tiver alguma dúvida, você pode me procurar aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok, o que for mais fácil, que a gente conversa. Legal? Mas vamos avançar. O que eu tô analisando? Eu tenho em mãos a prova tipo branca e estamos tratando de direito constitucional. São 16 questões e duas delas focadas em direito do trabalho, certo? Qual que é a primeira questão dessa prova que eu tenho? Pode ser que aí para você essa questão esteja localizada em outra ordem, por isso eu trouxe o comecinho do enunciado, ok? Uma mulher transgênero foi admitida em 2024 em uma sociedade empresária para exercer a função de auxiliar no Departamento de Recursos Humanos. Você lembra dessa questão? Você localizou essa questão aí na sua prova, no seu material, no seu caderno, ok? Então, qual que é a pergunta essencial desta pergunta aqui, né? Qual que é o elemento essencial dessa pergunta do Exame Nacional da Magistratura? Essa mulher transgênero, ela gostaria, né, de utilizar o banheiro feminino na empresa onde ela trabalhava. Só que a empresa obstou o exercício dessa possibilidade e vai argumentar que apesar dela ter uma identidade feminina, apesar dela se portar, se apresentar, se vestir como mulher, ainda não havia sido atendida a formalidade de alteração no seu registro civil e, por conta disso, a empresa entendia que ela não poderia utilizar o banheiro feminino. Ok? Pessoal, essa questão eu acredito que quem vem se preparando para a magistratura consegue antever qual que é a resposta adequada, né? O que eu quero dizer com isso? Suponha que você não tenha estudado esse assunto, suponha que nas suas leituras esse assunto tenha passado batido. Se você estiver atento à preocupação, né, dos nossos tribunais de concretizar os direitos das minorias, e nesse aspecto, minorias em abstrato, né, uma linguagem que a gente utiliza que nem sempre são grupos minoritários em termos numéricos, mas são grupos minoritários em termos de participação política, de concretização de direitos humanos, ok? Mas vamos ficar aqui no direito do trabalho, né? Daqui a pouco a gente está lá no direitos humanos, vamos voltar para cá. De toda sorte, você consegue antever, né, aquele direcionamento da nossa jurisprudência para concretizar os direitos, garantindo o pleno exercício, né, dos direitos das pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? E aí, nesse contexto, a gente consegue antever, visualizar que a resposta adequada seria ela utilizar o banheiro que ela considera adequado. Certo? Ok? Ainda que você não tenha estudado esse assunto, se você tem esse feeling, você acerta a questão. Qual que é o ponto que eu preciso agregar para você aqui na nossa reflexão? E aí, daqui a pouco a gente vai para o texto, tá? Qual que é a preocupação que pessoas na nossa sociedade expressam em relação a isso, tá? Que as pessoas verbalizam, ok? Porque no fundo, isso que é verbalizado pode
na verdade, ser o meio de expressar um preconceito em relação à pessoa trans, né? Mas também não vamos para o direito antidiscriminatório. Vamos ficar aqui. Qual que é a preocupação? Como que as outras pessoas vão se sentir utilizando o banheiro se tem uma pessoa trans no banheiro também? Ou então, será que isso não coloca as mulheres cisgênero, né, numa situação de insegurança? No fundo, pessoal, a gente tiver bastante cuidado, quando você cogita que uma mulher trans, o que é uma mulher trans, né? Trazendo aqui nos detalhes, é uma pessoa que nasce com sexo biológico masculino, mas se entende, se identifica como uma pessoa do gênero feminino. Tudo bem? Beleza? Quando essa pessoa utiliza um banheiro feminino, né? Que é o banheiro adequado de acordo com a sua identidade, para ela tá ótimo. Mas o argumento de que ela poderia colocar outras mulheres em risco não faz sentido, né? As mulheres cis e as mulheres trans sofrem violência, sobretudo, dos homens cis, não é? A violência vem daí, ok? Então, esse argumento não se coloca. O que é importante é que o Estado, e essa é a visão da nossa jurisprudência, ele não vai constituir o gênero das pessoas, ele tão somente reconhece. Reconhece o cis, reconhece o trans. Ok? O Estado não vai poder estabelecer tratamentos diferenciados em relação a essas pessoas. Claro, se tiver espaços, e existem espaços públicos que os banheiros nem têm identidade, não tem distinção de gênero, também funciona, tá? O que a gente vai agora buscar são os fundamentos nas decisões do Supremo Tribunal Federal que te conduzem a essa resposta. Você já poderia intuir, você já poderia perceber um argumento preconceituoso, mas quais são as respostas? Primeiro aspecto, esse tema que está na sua pergunta do exame da magistratura já foi um tema que, por certo período, por 10 anos, né, teve reconhecimento de repercussão geral. Exatamente esse assunto, tá? Deixa eu trazer aqui a tela pra gente. Tá? Deixa eu trazer aqui, muito bem. Vamos nessa, tá? Vou avançar um pouquinho, você vai ter o texto inteiro aí pra você, mas vamos no essencial. Lá no STF, ok? No recurso extraordinário 845-779, foi reconhecido o seguinte tema: constitui questão constitucional saber se uma pessoa pode ou não ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. O STF reconheceu que isso aqui deveria ser apreciado. Joia? O caso concreto envolvia a situação de uma mulher trans que foi utilizar um banheiro no shopping. Aí ela teria sido barrada a utilizar o banheiro. Ok? Tá bom. O que acontece, né? Nesse caso aqui, por que ele é interessante para nós? Quando se iniciou a análise efetivamente de mérito, o ministro relator é o ministro Luiz Barroso. Ele apresentou o seu voto, sendo acompanhado ali por 2 ministros, pelo que a minha memória, se ela não me deixa falhar, por 2 ministros, que na análise efetivamente da questão constitucional, apresentou entendimento no sentido de que a pessoa não poderia sofrer qualquer tratamento que fosse hostil ao utilizar o banheiro de acordo com a identidade que ela apresenta. Tudo bem? Então a mulher trans utiliza o banheiro feminino. Ela não pode ser obstada. Mas o registro civil? Irrelevante, ela não pode ser obstada. Porque não é uma pessoa, não é um homem cis disfarçado de mulher, né? É uma mulher trans. Ser uma mulher trans e se expressar como uma mulher trans não é um expediente para enganar alguém.
Porque, na verdade, é nessa condição que essa pessoa está em risco e em vulnerabilidade, sobretudo no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans, né? Então, certo? Já existe um ônus de você expressar a sua identidade, tá? Não é ninguém fazendo expediente para ver mulher pelada no banheiro. É um raciocínio, né, de quinta série, certo? Só que, ao longo da análise do processo, o ministro Luiz Fux, ele identificou uma questão processual, no sentido de que no processo originário não tinha sido levantados argumentos de natureza constitucional. Por conta deste aspecto processual, a análise desse processo resultou no cancelamento da repercussão geral. Então foi cancelada, ok? Então, nesse momento que a gente compreende, o que estava na sua prova foi objeto por 10 anos, né, da chancela de uma repercussão geral, que depois caiu por um aspecto processual. Só que os votos então apresentados eram no sentido do livre acesso ao banheiro de acordo com a identidade que a pessoa apresenta. Legal. Segunda decisão que eu considero importante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para te conduzir à resposta correta aqui nesse exercício. Ok? O segundo julgamento importante foi proferido no âmbito da ADI 4275. A gente vai ver o porquê que ele é relevante, tá? Estabelecendo a possibilidade. Veja que isso aqui está lateral ao exercício, mas vai agregar. De alteração do registro civil sem a necessidade de que a pessoa transgênero tenha se submetido a qualquer procedimento cirúrgico. Qual que é o debate que está aqui, né? A pessoa trans vai ao cartório e quer alterar o seu nome. O cartório poderia dizer, não, eu preciso aqui, né, de elementos para consubstanciar essa alteração. Eventualmente, você, pessoa trans, fez algum procedimento cirúrgico ou algum tratamento médico, hormonal, para mudar, entre aspas, a sua realidade biológica. O que o Supremo estabeleceu? Que a perquirição sobre a situação de ter sido realizada uma cirurgia de alteração de sexo, ou então se a pessoa faz algum tratamento hormonal, algum tratamento médico, é irrelevante. Porque para que ela consiga a sua alteração no registro civil, basta que ela se identifique como uma pessoa trans. Isso é suficiente. Então a concretização da dignidade dessa pessoa se apresenta para nós tão somente pela forma como ela efetivamente se identifica, independentemente de formalidades. Por que isso é importante para responder a pergunta do Exame Nacional? Porque a empresa tinha condicionado a utilização do banheiro a uma formalidade, alteração no registro civil. Então, a mesma lógica, eu posso alterar o meu registro sem fazer a cirurgia, a mesma lógica de não exigir essa formalidade se aplica no caso da empresa. Tá? Então, a gente agrega esse segundo julgado àquele primeiro que teve repercussão geral reconhecida. Ou seja, a pessoa não precisa alterar o seu registro civil. Basta que ela se identifique como uma pessoa trans. Sendo, então, neste caso, uma mulher trans, ela poderá utilizar o banheiro feminino da empresa. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Por isso, né, pessoal? Aqui, ó. Por isso, o candidato deveria indicar que a empresa agiu de maneira inadequada ao impedir o uso do banheiro consoante a identidade da funcionária, ainda que argumentando pela necessidade de alteração do registro civil. Resposta correta: a sociedade empresária agiu de modo incorreto porque, diante das peculiaridades do caso apresentado, a pessoa tem o direito de acessar o banheiro conforme o gênero com o qual se identifica. Tranquilo?
Beleza? Eu espero que você tenha acertado essa questão aí na sua prova. Legal? Tranquilo? Podemos seguir para a próxima? Vamos nessa? Então, muito bem. Vamos para a segunda questão, que é aquela envolvendo greve, envolvendo interdito proibitório. No fundo, essa é uma questão de competência. É uma questão de processo. É uma questão de processo do trabalho. Ok? Qual que é o começo do enunciado? É a questão 2 da prova branca, tá? Veja direitinho qual que é a questão aí na sua prova. Muito bem. Começa assim. Na data base de reajuste da categoria dos bancários, a negociação para implementação de reajuste salarial a partir de 2024 fracassou. E aí vai contar, né, que os trabalhadores irão se organizar. Deixa eu ver um negocinho aqui, muito bem. Os trabalhadores irão se organizar, né, para fazer o movimento grevista e nesse contexto existe a possibilidade, né, a preocupação ali da empresa, dos bancos, né, que o acesso às suas agências seja obstado, né, pelos trabalhadores grevistas. Pessoal, isso acontece, isso é muito comum e teve uma oportunidade faz muitos anos, não lembro agora com exatidão quanto, mas tem mais de uma década, que eu trabalhei como advogado pontualmente, né? Parecia um trabalho eventual, na verdade. Pontualmente para acompanhar o movimento grevista dos bancários na cidade de São Paulo. E a dinâmica era, a gente acordava umas 3h30, 4 da manhã, já se deslocava para os pontos distantes e acompanhava, né, os trabalhadores fazendo os piquetes. Sempre envolve uma tensão, ok? Porque o trabalhador vai muitas vezes forçar o piquete de maneira a exceder o exercício do seu direito, que é impedir os outros colegas de entrarem, tá? Ok, tem isso. Tem situações que os trabalhadores, isso não vi acontecer, né, mas relataram, né, os trabalhadores vão lá e colocam correntes na agência. No fundo, não pode. O que seria o mundo ideal de uma greve? Vamos lá. Trazendo a voz de volta aqui. O que seria o mundo ideal de uma greve? Os trabalhadores têm a sua negociação, têm um procedimento de convencer os colegas, aqueles que aderirem cruzam os braços, podem ficar do lado de fora, né? Mas tem que aparecer pelo menos, né? Fazer greve em casa. Aparece e não trabalha, fica ali na porta da empresa, permitindo que os colegas que querem trabalhar entrem e trabalhem. Qual que é a peculiaridade, sobretudo nos bancos? Os piquetes e outros procedimentos são adotados por os bancários para impedir que pessoas entrem nas agências, ou seja, clientes. Bom, tem esse lado também. Tá? Então envolve a prestação do serviço à comunidade. Muitos bancos, previamente, ajuizam interdito proibitório para impedir que o movimento grevista venha a turbar ou esbulhar a posse da agência, que é do banco. Ok? Quando isso começou, tá? O que se discutiu exaustivamente era o seguinte: essa ação ela deve ser apreciada por qual ramo da justiça? Mas veja, vamos lá. É uma questão de direito civil, se a gente for pensar, né? A matéria é direito civil. É uma ação possessória. Será que essa ação possessória, portanto, conduziria isso à justiça comum? Debate vai, debate vem, pra cá, pra lá, até que o Supremo Tribunal Federal apresenta o primeiro parâmetro que a gente vai analisar para responder à questão. O que o Supremo vai estabelecer na súmula vinculante 23? A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória
ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Esse é o primeiro parâmetro. Então, no fundo, meus caros, se você quiser estudar direito constitucional do trabalho para o ENAM, você precisa conhecer as grandes decisões do Supremo sobre direito do trabalho. Seja os temas de repercussão geral, né? Seja as súmulas vinculantes, a posição da jurisprudência consolidada do Supremo sobre direito do trabalho é o que é cobrado no exame. Não nos surpreendamos com essa posição do Supremo. Porque o fato da matéria ser uma matéria de direito civil, a questão da posse, não é um elemento que define a competência. Sério, professor? Sério. Basta nós considerarmos que, por exemplo, a figura do dano moral é uma matéria que está amparada, sobretudo, no direito civil, ela sempre esteve presente na Justiça do Trabalho, antes mesmo da CLT, da norma trabalhista, ter dispositivo específico sobre dano moral. Então, ser um direito civil está ali, né, na base da questão do direito civil, não vai definir a competência. O que atraiu a competência das ações possessórias para a Justiça do Trabalho é a definição no artigo 114, inciso 2 da Constituição Federal, que a Justiça do Trabalho deve processar e julgar as ações envolvendo o exercício do direito de greve. Essa questão possessória ela é reflexa ao exercício do direito de greve. É em virtude da greve que nós podemos ter a turbação ou esbulho da posse, no caso das agências bancárias, motivando então o ajuizamento do interdito, para já ter uma decisão judicial prévia dizendo aos trabalhadores, nem venham turbar ou esbulhar a posse. Não vem fechar a agência, porque eu já tenho uma decisão dizendo que não pode. É isso que os bancos querem. Bom? Então a gente começa aqui, no ponto mais tranquilo. Tá? A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória, ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve, pelos trabalhadores da iniciativa privada. Beleza, tranquilo, show. Isso porque, em relação à ação de interdito proibitório no contexto do banco privado, a gente vai deixar mais difícil, já, a súmula vinculante 23 se adequa perfeitamente, aplicando o artigo 114.2 da Constituição sem qualquer ressalva, uma vez que a questão possessória é decorrente de uma questão fática trabalhista, o movimento grevista. Qual que é, na minha perspectiva, o ponto que poderia trazer aí mais dúvida? A presença de um banco estatal federal, sociedade de economia mista. Por que que isso poderia trazer mais dúvida? Tá? Mas a resposta ainda é Justiça do Trabalho. Tá aí no texto, mas eu vou conversar com você para deixar esse texto mais palatável, mais, né, a apreensão dele mais tranquila. Eu vou contar uma história. É breve. A Emenda Constitucional 45 de 2004, ela altera o artigo 114 da Constituição. Essa Emenda Constitucional 45, conhecida como Reforma do Judiciário, e ela irá ampliar a competência da Justiça do Trabalho. Se você comparar os dois textos, resta evidente que a Justiça do Trabalho passou a ter competência para processar e julgar mais assuntos. Nesse contexto, o artigo 114, inciso 1, faz menção à competência para processar e julgar as relações de trabalho. Relação de trabalho é gênero. É gênero, ok? Tem diversas espécies de trabalho. Relações de trabalho. Abrangendo também
figuras de direito público internacional, né, entes externos, e entes da administração pública direta e indireta. Então, o 114.1 ficou amplo. E aí surgiu uma questão. Deixa eu trazer o texto dele aqui rapidinho, aí a gente já volta. Fica mais fácil aqui, ó. Aqui, nas aspas. Competência, né? Para processar e julgar as demandas envolvendo relações de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Qual foi a pergunta? Então quer dizer que servidores públicos, relação de trabalho, também passaram agora a ajuizar as suas ações na Justiça do Trabalho? O STF, na DI 3395, primeiro numa liminar, depois na decisão definitiva, estabeleceu que não. Pensando em conflitos individuais, servidores públicos estatutários que estão dentro de uma relação de trabalho continuam ajuizando as suas ações na justiça comum, estadual ou federal, a depender do órgão, né, ou entidade a que estejam vinculados. Top, tranquilo. Cortou o 114.1, reduziu para uma interpretação adequada, dizendo estatutário está fora do justiça do trabalho. Beleza. Segundo ponto, em relação à greve, porque se nós estamos falando de interdito proibitório, nosso debate é sobre greve, não é sobre ação individual. Sobre greve, a greve dos servidores públicos estatutários vai seguir a mesma lógica. Justiça federal ou justiça estadual comum. Beleza. Qual que foi o ponto que até já foi decidido, mas até hoje o pessoal ainda bate ali a sua divergência? A figura dos empregados públicos. Por quê? Veja só. Quando o Supremo decidiu sobre servidores públicos estatutários, ele falou assim, ó, é uma relação de trabalho? É. Mas essa pessoa que está trabalhando está submetida ao regime jurídico administrativo que a vincula a um órgão da administração pública. Não é direito de trabalho. É outra coisa. Direito administrativo. Agora, o empregado público que prestou concurso está trabalhando na administração. E veja, tá, pessoal? Pode ser administração direta. Tem município que ainda tem CLT. Seja uma autarquia, seja uma sociedade de economia mista, seja lá o que for, este empregado público está submetido às regras da CLT. Ele ajuiza sua ação individual na Justiça do Trabalho. Ele ajuiza sua ação individual na Justiça do Trabalho. Mas e a greve dele? A greve dele nós levamos para a Justiça Comum, estadual ou federal. Veja que inusitado ou contraditório. O argumento é, uma vez que, por exemplo, os empregados públicos de um certo município tenham feito sua greve, exigindo melhores condições, exigindo aumento de salário. Uma vez que, para atender esse pedido de aumento de salário, se faz necessário aprovação orçamentária para aumentar o salário, a análise da abusividade dessa greve tem que ser da Justiça Comum. Federal, estadual, no caso, né, estadual, né, Justiça Comum, não Justiça do Trabalho. Ok? Tá? Porque ele tá numa situação em que ele é empregador, mas ele não consegue conceder aumento. Ele precisa de lei para conceder aumento. Ok? Por isso que, em relação à figura de empregado público, existe dois entendimentos para situações distintas. Em síntese, ação individual, Justiça do Trabalho. Abusividade da greve, Justiça Comum. E o interdito proibitório. Para o Banco Estatal Federal Sociedade de Economia Mista.
Aqui, a banca trouxe como resposta adequada, e está adequada de fato, a súmula vinculante 23. Por quê? Não é simples, né? A gente vai olhar para os empregados públicos e vai separá-los. Tem empregado público que trabalha para a administração direta, ou então para uma autarquia, para uma fundação. Ok. Mas tem empregados públicos que foram admitidos por empresa pública e por sociedade de economia mista, que é o caso da sua prova. A sociedade de economia mista e a empresa pública, elas estão, por mais que ela tenha empregados públicos, por mais que a greve dele, a gente olhe para aquele precedente e fala, pô, greve, empregado público, greve, a gente tem que pensar em justiça comum. Para esse tipo aqui de empregado público, de sociedade de economia mista e para empresa pública, veja que em relação a eles, aplica-se o regime jurídico das empresas privadas. É outra lógica. É empregado público, mas é diferente daquele que trabalha numa autarquia, daquele que trabalha numa universidade, por exemplo. A lógica é outra. E eu vou trazer aqui para você. Essa questão aqui traz emoção. Se você for aprofundar, vamos lá aqui. Pronto. Tá tudo aí no texto, né? Mas eu tô trazendo aqui a nossa conversa, tá? Para deixar esmiuçado, ok? Então, em relação, pessoal, aqui, ó, a empresa pública e a sociedade de economia mista, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, aliás, ao contrário, né? Inciso 1. Okay? Estabelece o seguinte, ó. Agora respondendo à questão da prova. A sociedade de economia mista, ela admitiu empregados públicos, ok. Só que ela, sendo uma sociedade de economia mista, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Portanto, essa sociedade de economia mista deve ser tratada da mesma forma que o banco privado, ok? E veja o texto da súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação processória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Sacou? Nós poderíamos... Oh, olha só, tivemos até aqui comemoração. Se nós estivéssemos falando de servidores públicos, estatutários ou empregados públicos de autarquia, a situação seria mais difícil para definir essa competência. Nós teríamos conflitos de competência ou seria justiça comum. Mas, como o exercício trouxe um banco privado e um banco de sociedade de economia mista e tem um tratamento jurídico de empresas privadas, aplica-se a súmula 23. Súmula vinculante 23. Súmula vinculante 23. Portanto, a resposta adequada que você deveria encontrar é que a competência para apreciar esse interdito proibitório é da Justiça do Trabalho. Tá? Na prova branca, na questão 2, a resposta correta é a letra C. O Banco Estatal Federal e o Banco Privado ajuizarão suas ações na Justiça do Trabalho. Tá? Pessoal, esse tema aqui, das duas que a gente respondeu, essa de longe é a mais difícil. Envolvia conhecer diversos posicionamentos do Supremo e até olhar para alguns que têm ali a sua contradição, tá? Mas, de toda forma, fazendo esse esforço que a gente fez aqui, considerando que é uma sociedade de economia mista, a resposta está adequada, Justiça do Trabalho. Ok? Qualquer dúvida que você tenha, né, você pode nos procurar nas redes sociais, conforme eu apresentei lá no comecinho da aula, @professor Vinícius Mota. Bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha ido bem nessa questão também e que você tenha feito uma boa prova. Força nos estudos
e até a próxima. Tchau, tchau.